Ora, muito bom dia a todos. Apenas aqui para fazer uma pequena introdução, eu estou na Claranet desde 2009, aqui com o interregno de 2 anos pelo meio, mas a Claranet já desde 2004 que tem esta presença em Portugal. Estamos presentes em 11 países. Inicialmente o nosso foco era muito nas comunicações, data center e nos managed services dentro da data center. Hoje o nosso foco é em serviços de cloud, security e workplace. Obviamente com bastante mais áreas, mas estas são as principais. Isto faz de nós, neste momento, a maior empresa de IT em Portugal. Hoje, o que eu tenho para falar, dar-vos aqui um bocadinho uns highlights sobre FinOps e como é que nós na Claranet vemos esta metodologia de trabalho. Tenho esta agenda para vos apresentar, portanto, o que é o FinOps, quem é que está dentro do FinOps, as fases, como é que está a indústria de cloud neste momento, os métodos, plataformas e ferramentas, alguns KPIs também para que esta apresentação tenha aqui um elemento prático e operacional, no fundo, para tirarem daqui partido de algumas ideias e, obviamente, poderem utilizá-las no futuro. E começamos aqui pela definição da FinOps Foundation, que é, no fundo, uma organização que levou este termo de FinOps, que, no fundo, é a agregação de duas palavras, financeiro e operacional, que, na minha opinião, está muito bem conseguido. E eles tinham esta definição de trazer a accountability. Infelizmente, esta palavra não tem tradução em português direta, mas no fundo é a responsabilidade por aquilo que fazemos do ponto de vista financeiro, no fundo garantir que há responsabilidade na utilização de recursos cloud e, obviamente, tendo em conta que teremos que saber trabalhar com um modelo variável de gasto em cloud. E, obviamente, trazer aqui alguns trade-offs em termos de negócio, no fundo o equilíbrio entre custo, qualidade, velocidade, portanto, é aqui um elemento bastante importante. Esta era a definição que eles tinham. Neste momento, e desde novembro, desde há um ano para cá, estas coisas têm tendência sempre a mudarem um bocadinho. E aqui eu foco aqui um bocadinho o Cloud Financial Management Discipline, no fundo, é um bocadinho passar do accountability para uma disciplina. No fundo, é envolver as pessoas, até do ponto de vista cultural, perceber que a boa utilização dos recursos em cloud não só traz benefícios em termos de custos, ou seja, não esbanjar recursos financeiros em cloud, mas também até já há algum gaming à volta disto, de tentativa de otimizar ao máximo, sempre com vista, obviamente, tornando isto um desafio técnico e financeiro, com resultados financeiros. No fundo, trazer aqui também, não só se inicialmente o FinOps estava muito orientado às equipas técnicas, nomeadamente arquitetos, engenheiros de cloud, hoje é muito mais vasto este grupo, tocando aqui, e já vamos ver a seguir, alguns elementos-chave na participação desta metodologia. Muitas vezes há esta confusão ou análise de que a otimização de custos em clouds é a mesma coisa que FinOps. Não é assim que nós o vemos, e eu dou-vos aqui um bocadinho como é que nós vemos aqui a otimização de custos. No fundo, isto, obviamente, temos que trazer a experiência já do passado. Normalmente era o IT guy, que perseguia, vamos pôr a coisa assim, as equipas de desenvolvimento para tagarem os recursos, colocarem as instâncias do tamanho correto, retirar recursos que não estão a ser utilizados. E, obviamente, isto dava origem a um report, normalmente com algumas 100 páginas, de ações que deveriam ter em conta nos próximos tempos.
E a equipa de R&D pegava nesta informação e completamente desconectada do processo de otimização financeira. Ok, tinha aqui algumas medidas, mas que, provavelmente quando acabava de ter estas medidas, já outras tinham surgido e eles nem tinham conta, porque não eram chamados à responsabilidade para isso. O FinOps traz outra abordagem. Para já é uma abordagem de colaboração. É uma colaboração entre a engenharia, o financeiro, o desenvolvimento e o negócio. Portanto, todos sentem que fazem parte desta equipa e, como tal, todos têm a ganhar quando trabalham em conjunto. O FinOps não só traz também, obviamente, a componente principal, que é a otimização, mas também por si traz algum espírito de trabalho em equipa, se não existia já. Portanto, é mais uma forma e mais um motivo das equipas trabalharem. Obviamente que aqui existe o que não existia antigamente, a responsabilidade da utilização de recursos cloud. Antigamente os recursos eram lançados porque a nossa conta de cloud era praticamente um cartão de crédito e como tal, eu poderia lançar os recursos que queria sem me preocupar muito com isso. Hoje em dia as coisas já não são bem assim e obviamente existe esta responsabilidade para a utilização de recursos cloud. Todos nós sabemos de casos em que esta liberdade deu mau resultado e os consumos foram de tal ordem que algumas empresas viram o seu negócio, inclusive, posto em causa por causa disso. Centralização. Obviamente, há mais pessoas a colaborar, no entanto, existe, e é assim que o FinOps o FinOps Foundation vê esta metodologia, terá que existir sempre uma equipa central, exatamente como existe no processo de gestão de projeto, em que existe uma direção de projeto, aqui na área de FinOps também. Portanto, para garantir que a implementação de FinOps é bem feita, para garantir que estamos a utilizar os métodos mais recentes, para garantir que estamos a utilizar toda a informação disponível, esta centralização é feita por pessoas experientes, que também iremos ver seguidamente quem são estas pessoas, mas o que facilita é que, embora exista esta equipa centralizada, eles falam com todas as equipas e garantem que, principalmente, a equipa da R&D tenha sponsors de FinOps dentro das próprias equipas. O reporting, e aqui o reporting tem a tendência de ser um reporting mais dinâmico. Não lhe vou chamar vivo porque requer sempre alguma análise, mas idealmente a informação deve estar disponível, deve ser transparente e, na medida do possível, deve permitir uma atualização rápida. Hoje em dia existem muitas ferramentas, pelas quais também vamos passar, por algumas, mas sem dúvida, sem este tipo de informação, é impossível fazer FinOps a seguir. E é impossível depois de chegar a termos de poder ter elementos de decisão sobre que caminho tomar do ponto de vista tecnológico. São estes, e aqui é sem dúvida em que o negócio se toca com a área técnica. No fundo, a área técnica e de desenvolvimento está a trabalhar para o negócio e o negócio também tem que perceber de que forma é que trabalha a área de desenvolvimento. Portanto, há aqui um trade-off que deverá resultar depois numa poupança de recursos. Finalmente, a oportunidade que o FinOps traz é trabalhar este modelo variável de custos em cloud, que não é simples, é verdade, e cada vez mais processos entram de utilização de serviços. É preciso saber como é que eles funcionam, é preciso perceber que custos, não é que sejam, que hoje em dia as principais clouds não os põem escondidos, mas a verdade é que há sempre custos que nem sempre contamos com eles. Portanto, tem que haver este controle e daí aquela centralização que eu falava há bocado, tem que haver esta equipa que conheça estes processos, conheça estes novos serviços e saibam de que forma é que eles têm impacto financeiro. Do ponto de vista de core, portanto, e como é que isto está organizado em termos de equipas,
cá está os FinOps Practitioners, ou Center of Excellence. No fundo, é esta equipa centralizada que trabalha com a área por exemplo, com os executivos, que normalmente são os CEOs, os CTOs, que se focam na responsabilidade, no orçamento e na transparência. Portanto, dão estes inputs a esta equipa, de que forma é que querem ver esta informação a circular. Temos também os Product Owners, idênticos aos executivos, mas aqui já com foco no projeto. Portanto, são eles responsáveis pelo desenvolvimento, implementação e gestão dos workloads. Estamos a falar dos COOs, dos Cloud Analysts, do diretor de otimização de cloud. Temos aqui já algumas pessoas que dão inputs importantes a esta equipa. A parte de Tech e Engineering, estes sem dúvida são pessoas-chave, porque aqui sim há uma troca de ideias com esta equipa centralizada no que se refere à utilização dos recursos e o que é que precisam de utilizar, e depois terem a resposta de perceber quais são as melhores formas de utilizar os recursos. Obviamente, são eles que fazem todas as alterações a nível da infraestrutura. Portanto, esta equipa centralizada não toca na infraestrutura. Portanto, ela apenas tem aqui um papel de advisor de como se deve, qual é o caminho que se deve tomar. E finalmente, outro ponto, no outro extremo, a parte financeira, que cada vez mais tem que ter este conhecimento técnico. Cada vez mais a área de procurement tem especialistas na área de cloud para compreender, não é que obviamente sejam técnicos, mas têm que compreender como é que os serviços, de que forma é que os serviços se cobram, portanto, como é que vão pagar estes serviços. E obviamente, havendo esta preocupação e havendo esta noção de que os recursos têm custo associado, eles precisam saber como é que eles trabalham e precisam de perceber como é que vão estabelecer orçamentos, como é que vão gerir os gastos, como é que vão fazer forecast. Portanto, isto requer uma visibilidade muito grande e, obviamente, uma comunicação muito, muito próxima com esta equipa centralizada. E, no limite, e baseado nos planeamentos que têm, não só financeiros, mas até a nível dos projetos que os Product Owners servem à equipa centralizada, podem estabelecer formas de negociação com os próprios providers de cloud. Portanto, e aqui tenho os três principais, já vos explico também porque é que são os três principais, mas sem dúvida que estes, e aqui não passei este, mas pronto, tenho estado a falar, são eles que podem ter, e obviamente para fazer esta negociação têm que ter o planeamento na mão, têm que perceber com o que é que podem negociar. E obviamente a negociação aqui não se prende só com as subscrições de utilização de cloud, seja ela IaaS ou PaaS, mas inclusive SaaS e outro tipo de licenciamento com quem podem negociar com estes providers. Em termos das fases do FinOps Cycle, elas são contínuas, portanto, e começamos aqui pela parte do informe. O informe, lá está, tem que dar visibilidade. É necessária, sem dúvida, que a visibilidade é necessária para decisões inteligentes. Se nós não tivermos a noção, não conseguimos decidir. Requer aqui também alguma automação para a apresentação destes resultados e garantia que os valores que estamos a ver são exatamente aqueles que estamos a pagar. A alocação, no fundo, a organização dos recursos, seja por negócio, seja por projeto, seja por centro de custos, no fundo, para garantir que estamos a cobrar, ou melhor, que estamos a pagar os recursos para aquele determinado projeto ou para aquele determinado centro de custo, no fundo, para haver esta divisão correta e que ninguém se sinta prejudicado. O budgeting e forecasting, ao garantirmos o ROI, ou seja, estando dentro do orçamento e com uma capacidade de previsão,
é aqui também que, por exemplo, a área financeira entra com muita força para garantir que todos estes elementos estão a ser considerados. Nós todos os dias ouvimos histórias de empresas que fazem aqui, e hoje também em cloud existe o Shadow IT, no fundo, a utilização de cartões de crédito das empresas, ou o facto de terem uma conta de cloud, dá aqui alguma liberdade, e se nós não tivermos esta capacidade de orçamento e forecast, podemos ocorrer em custos muito altos, como inclusive nós na Claranet já vimos alguns clientes acontecer. Depois tem também aqui um benchmarking, e o benchmarking, no fundo, é esta comparação entre as próprias equipas. Portanto, é perceber que best practice é que outras equipas de R&D estão a utilizar e como é que esta informação pode circular entre as próprias equipas de forma a todos poderem ganhar e assim criarmos equipas de alta performance, portanto, do ponto de vista de utilização de cloud. Depois temos aqui a otimização. A otimização tem uma componente bastante mais técnica, mas com aqui alguma componente financeira. No fundo, o scaling, o automation, vamos começar por aqui, o scaling e o automation são ferramentas que estão ao alcance dos engenheiros e dos arquitetos para otimizar a utilização de recursos em cloud. Perdão. Portanto, o que nós queremos é utilizar, pagar apenas aquilo que utilizamos e permitir que o desperdício seja reduzido ao mínimo. Em termos das Reserved Instance e os Saving Plans, aqui já estamos a falar mais de um foco financeiro, sendo que são ferramentas que os arquitetos, e obviamente aqui com a orientação da equipa centralizada que eu comentei há bocado, possam eles ter já esta sensibilidade de perceber se eu vou ter um projeto por 1 ano ou por 3 anos, se calhar faz sentido reservar as instâncias, se obviamente no planeamento que eu fiz, elas me vão acompanhar até ao fim do projeto. Se não, se calhar, até se estou a falar de um projeto de desenvolvimento, se calhar vale a pena, uma vez que os projetos de desenvolvimento normalmente só ocupam as horas úteis de trabalho, se calhar vale a pena desligar as máquinas enquanto não são a ser utilizadas. E, obviamente, outros processos também de poupança. Finalmente, o Operate, e aqui é muito orientação à área técnica, forma de automatizar, de reduzir ao mínimo a operação manual, quer isto dizer que devemos ter aqui questões de automação e código associado a este trabalho. Portanto, no fundo, se estamos a utilizar a melhor tecnologia para garantir que estamos a responder aos requisitos e às métricas que foram definidas na parte inicial. Obviamente, isto nem sempre é fácil, como devem imaginar. Isto na teoria e no PowerPoint é bonito, mas depois na prática torna-se complicado. E uma das coisas mais complicadas perdão, será garantir que os engenheiros agem sobre esta abordagem de FinOps. E aqui o que vos convido é serem criativos nestas abordagens, perceber de que forma é que podemos criar condições para que a parte técnica se sinta motivada a fazer este tipo de trabalho. Lidar com custos partilhados é, sem dúvida, um processo complicado. Nós temos muitas vezes workloads em cloud que são partilhados por diversas equipas e fazer esta divisão e separar estes custos por estas equipas torna-se por vezes um desafio complicado. E obviamente eu aqui não vos vou dar, nem em nenhum dos pontos vou-vos dar ideias, porque cada negócio é um negócio e como tal perdão, deve ser respeitado como tal. Deixem-me só beber um pouco de água.
Accurate forecasting. Fazer forecasting em cloud é só por si um grande desafio. E devemos aqui, posso dar-vos uma pequena sugestão, reservem sempre algum percentual para uma pequena variação, porque há certos custos que são dificílimos de calcular. Eu dou-vos um exemplo. Escrita e leitura em disco é difícil de calcular. O data transfer é difícil de calcular. E como tal, devemos também considerar aquilo que temos em histórico e perceber, ok, com base nos dados que eu tenho histórico, quanto é que qual é o percentual face à infraestrutura que eu tenho, qual é o percentual que nós devemos considerar. Portanto, e obviamente, com o passar do tempo, isto cada vez vai se tornando mais fino. E reduzir os custos, o desperdício. Aqui, muitas vezes, o que é que acontece? Ou é um disco que ficou órfão, ou é uma máquina que ninguém sabe já para que é que serve. Isto acontecia muito nos data centers em cloud. Normalmente, pelo menos no início, havia a tendência de haver as coisas muito mais controladas, porque os ambientes eram muito mais pequenos. Hoje em dia, já se torna complicado. E muitas vezes é preciso, inclusive, fazer aqui um assessment para perceber qual é a nossa realidade e o que é que devemos fazer para reduzir este desperdício. E, finalmente, garantir que todos os custos estão alocados. Isto também é um desafio. Há determinados custos que são muito difíceis de alocar, mas nós, por princípio, devemos ter sempre esta forma de trabalhar, garantir que todos os recursos, e hoje em dia qualquer uma das principais providers de cloud tem ferramentas para isso, na criação de recursos, obrigar a que estes recursos tenham centros de custos, tenham tags, no fundo, que estejam alocados a alguém ou a alguma coisa. Em termos do estado da indústria, para terem uma noção, neste momento, e com dados atualizados de Q3, o AWS, o Azure e Google Cloud e GCP são os 3 principais cloud providers. Existem outros. Existem alguns, inclusive, como o Salesforce, que é orientado a SaaS, portanto, não tem infraestrutura, nem tem PaaS associado. Aqui, como é que nós vemos o crescimento da utilização de providers cloud? Eventualmente, os principais vão andar sempre à roda dos 3, sendo que, por exemplo, até o próprio Google Cloud neste momento ainda está a responder muito a necessidades de nicho. Eles, sem dúvida, que a forte componente da Google é data, portanto, e como tal, trabalham muito bem esta área. AWS e Azure são mais genéricos, e obviamente, por exemplo, há a percepção até que a AWS é muito orientada a open source, Azure é muito mais orientada à tecnologia Microsoft, mas nem sempre a percepção corresponde à realidade. Portanto, aqui depois convido-vos a explorar um bocadinho mais, e sem dúvida que escolher o melhor provider é uma decisão de cada negócio. Cada negócio deverá escolher um ou vários providers mediante os workloads com que estão a trabalhar. E muitas vezes nós estamos a falar de cloud, mas para terem uma ideia, quer dizer, isto nas palavras da Claranet, o mundo é híbrido. E como tal, muitas vezes não temos que pensar em ir 100% para cloud. Portanto, e obviamente estes dados dizem-nos muito isto, que 90% das empresas e isto estamos a falar do universo americano, utilizam soluções de multi-cloud. E muitas vezes nós nem nos apercebemos que estamos a utilizar soluções de multi-cloud. O facto, por exemplo, e eu, pegando aqui nos exemplos que estão aqui, de eu utilizar Google Cloud, Azure ou AWS e utilizar Salesforce, já estou a utilizar multi-cloud. Se eu utilizar IBM Cloud e Salesforce, já estou a utilizar multi-cloud. Portanto, aqui, este multi-cloud vem muito daqui. Mas, obviamente,
que muitas vezes a questão prende-se também com a parte híbrida. Nós não nos podemos esquecer que existe um on-prem, e este on-prem muitas vezes é fundamental para que o negócio funcione. Nem todos trabalhamos só em cloud, temos indústrias, temos outro tipo de parte, por exemplo, da saúde, da parte financeira, que têm requisitos ou de legacy, porque os sistemas com que trabalham já são bastante antigos, ou o tipo de workload que não é funcional em cloud, ou localização, ou inclusive a latência. Existem aqui alguns elementos, entre outros, que podem comprometer uma migração de 100% para cloud. Obviamente que também vos digo, e isto por experiência, depois de escolhermos uma cloud, obviamente que todos os clientes têm este receio do lock-in, do lock-in tecnológico face a essa cloud. Mas também vos digo uma coisa que é, se escolhermos bem à primeira, provavelmente não vamos sentir a necessidade de migrar para outra cloud, a não ser que aconteçam desastres, como é óbvio. Em termos de adoção, isto apenas aqui só para vos dar aqui uma noção de como é que as coisas estão também neste momento. Obviamente, acho que dá para perceber que a maioria das empresas, isto é a nível mundial, vão expandir para cloud, e algumas significativamente, outras alguma coisa para cloud. E depois temos também aqui a parte de o que é que consideramos que é mais importante em termos de políticas para a otimização de recursos em cloud. E sem dúvida que, em primeiro lugar, como é expectável, o dimensionamento das instâncias com que estamos a trabalhar é a primeira forma de ter uma boa política de otimização. Aqui, entre todos os pontos que estão aqui, se repararem, o último aparece como a utilização da cloud mais barata. Nem sempre o mais barato é o melhor para nós, portanto, estou como em tudo, mas o que me preocupa aqui é a quantidade, ainda o percentual de não haver sequer políticas aplicadas. E quando falo aqui em políticas, falo na boa utilização de cloud. O Cloud Well Architect, que pelo menos as 3 principais clouds têm documentação sobre como utilizar bem a cloud, a utilização de blueprints específicos para verticais, para garantir as best practices da utilização de cloud, e onde já todas estas metodologias de FinOps estão incorporadas. E, obviamente, as políticas de obrigar a quando criamos recursos cloud, eles já venham com determinadas características, como, por exemplo, o exemplo que eu dei há bocado, de estarem tagadas. Podem ser outros, podemos limitar, inclusive, a utilização de determinadas instâncias ou determinadas regiões. Portanto, tudo isto são métodos de boa utilização de FinOps. E aqui, em termos dos pilares de onde está assente o FinOps, é pagar pelo que se utiliza. Portanto, é o primeiro ponto. É este o grande objetivo de FinOps. Ter o melhor preço para o produto certo, com o provider certo. E sempre estar a olhar para novas arquiteturas. E este ponto é fundamental. Existe muito o conceito de, quando estamos a utilizar cloud, haver um princípio de lift and shift, ou seja, de pegar nas máquinas onde elas estão e transferi-las para cloud. Normalmente não é a melhor abordagem, e por isso é que é tão importante a parte de assessment. Assessment em termos de cloud readiness e depois cloud migration. O readiness, só para vos dar aqui uma noção, analisa a maturidade da empresa em processos de cloud. E isto é fundamental. Obviamente que depois de um assessment, se for bem feito, podemos até ter a noção de qual será o nosso investimento em cloud. Obviamente, com estratégias de migração. Isto aqui existem várias. A mais conhecida é dos 6 R's, que nos permite dizer que tipo de migração, se é por transformação,
se é por lift and shift, se é retire. Muitas vezes, quando se fazem estes assessments, detectamos máquinas que já não têm funcionalidade ou não têm função definida, ou retain, garantir, ou manter as máquinas onde estão, ou inclusive é transformação aplicacional. E obviamente aqui já é um passo bastante grande. A seleção do vendor, perceber se existem alguns custos escondidos. Hoje em dia, nas principais já é difícil. A capacidade destes próprios vendors, o mix de serviços que têm de cloud, e a oferta global que podem ter. E, sem dúvida, a localização e como é que o mercado as vê. Portanto, é estes os pontos que vos deixo aqui mais importantes. Os planos de subscrição, no fundo, se estamos a utilizar um bom modelo de utilização e de licenciamento, e aqui podemos até fazer um software access management para perceber se o licenciamento que estamos a utilizar faz sentido, o nível de acordo que temos faz sentido, né, no investimento de cloud que vamos fazer. Aqui, a nível da gestão do serviço, monitorização e transparência, é aqui que, no fundo, é aqui que garantimos uma boa base para depois podermos fazer um bom trabalho de FinOps. Garantir que temos as coisas organizadas e construídas em base de código. Temos DevOps incluído, eu não vou tocar aqui em DevOps, já por si é um mundo. Temos esta equipa central de Excellence envolvida nestes processos e, obviamente, os arquitetos. Depois, obviamente, o right sizing e o right costing, estas são os dois maiores métodos de redução de custos em cloud. Aqui já tocámos isto algumas vezes. O Hybrid Benefits Rights, no fundo, é a utilização de licenciamento que atualmente podem utilizar on-prem, se o podemos também utilizar em cloud. É bom perceber se realmente se podemos ou não utilizar, porque pode acarretar custos no futuro. E outro ponto importante que normalmente fica um bocadinho esquecido é a gestão de storage. E eu, quando falo aqui na gestão de storage, falo no tamanho, no tipo de storage e na função. Hoje em dia, cada vez mais existe uma política de abordagem de níveis de storage em cloud e obviamente, muito do storage que nós utilizamos em cloud, se calhar já pode estar em arquivo e não precisa estar hot à espera de pedidos, porque não vão acontecer. E, finalmente, o ponto que eu estava a falar há bocado das novas arquiteturas, é preciso haver inovação, é preciso haver... peço desculpa. É preciso haver aqui uma transformação aplicacional, a utilização de serviços nativos, para que, no fundo, é este o grande objetivo, é que nós tiremos partidos dos serviços cloud o mais possível e deixemos para trás aquilo que era o nosso legacy em termos, por exemplo, de infraestruturas em máquinas virtuais. Em termos de plataformas e ferramentas, ponho-nos aqui as três principais, mas obviamente há mais. Existem as third parties, e obviamente aqui também toco naquela que a Claranet tem, que no fundo é um portal multi-cloud, faz inventário de IaaS com utilização, portanto, se estão ligados ou se estão a ser utilizados ou não, de instância, de storage e redes, faz report de utilização por centro de custos, por subscrições, tem parte de FinOps, e obviamente tem aqui uma parte também interessante de suporte, portanto, onde inclusive podemos abrir pedidos e incidentes através deste portal. E obviamente KPIs, existem muitos, eu dou-vos aqui exemplos de alguns, bastantes até, mas e aqui o que é importante ter aqui em conta é que a utilização destes KPIs possam permitir uma eficiência, possam permitir performance e redução de custos, mas nem tudo tem que ser visto por custo. Existem aqui formas
outros pontos importantes que, obviamente, no seu limite podem representar custo, mas muitas vezes a utilização de perceber se, no fundo, é garantir que a casa está arrumada, é garantir que os snapshots que temos fazem todo sentido, por exemplo, se temos os updates feitos em todos os nossos serviços, etc. Como é que isto se opera? A nossa abordagem é muito e está alinhada com aquilo que também é a FinOps Foundation, em modelos Agile, onde fazemos o discovery, a análise, a arquitetura e a implementação. O que é que isto quer dizer? Significa que, na nossa visão, mais do que emitir relatórios de como é que as coisas estão e o que é que se pode fazer, é fazê-las. Portanto, é pôr as mãos na massa e executar aquilo que estamos a advocar. Portanto, é importante esta abordagem agile e não questões de waterfall, até porque isso era o cost optimization do IT Guy que estávamos a ver anteriormente. E finalmente, e acho que acabo dentro do tempo, deixo só uma frase de alguém bastante conhecido. As melhores técnicas são aquelas que são simples e são executadas de forma correta. Portanto, aqui temos que garantir que as análises são simples e que todos façam parte destas análises e temos que garantir também que a capacidade de adaptação é feita de forma efetiva. Muito obrigado e até um dia destes.